A maioria dos vendedores acha que perde vendas porque o cliente não tem dinheiro. Mas a verdade é que ele não acreditou o suficiente em você. Hoje, eu vou te mostrar as melhores estratégias de fechamento de vendas. As mesmas que os grandes vendedores usam para transformar um vou pensar em um, onde eu assino. Se você trabalha com vendas, preste atenção. Depois deste vídeo, você nunca mais vai terminar uma conversa sem saber exatamente o que dizer para fechar o negócio. Antes de qualquer técnica, lembre-se de uma coisa. Quem domina o fechamento, domina o mercado. Não importa se você vende produtos físicos, serviços ou até ideias. Fechar é uma habilidade que muda o jogo e quem sabe fechar nunca fica sem dinheiro. Então, meus amigos, vamos lá. Eu tive aula diretamente com um homem, Flávio Augusto da Silva. Eu tinha um amigo que trabalhava na WiseUp e vou passar um pouquinho aqui sobre mim. Eu trabalhei na WiseUp por mais de um ano com vendas. E o motivo de eu ter ido para a WiseUp foi muito específico. Não foi por acaso uma oportunidade de emprego, não. Eu fui lá de propósito porque eu tinha um amigo que conhecia o Flávio e eu não sabia vender. Eu era um cara extremamente tímido e eu sabia da importância de vendas. Hoje, para negócios, você tem que ter contato com pessoas, você precisa fechar negócios e eu precisava desenvolver isso. Comunicação. Hoje em dia, venda é tudo, né? Principalmente venda na internet, mas qualquer modelo de venda você consegue replicar na internet. Então esse foi o motivo de eu ter ido para a WiseUp, para me desenvolver. Chegando lá, cara, eu tive um choque de realidade, porque lá é literalmente um cenário de guerra, de vendas. Já começa na entrevista. Então, o primeiro dia, quando eu cheguei lá, eles me deram um treinamento, mostraram como que funcionava a venda, como que funcionava o método. Aí, beleza, legal, que bacana, volta amanhã. Voltei no segundo dia, achando que ia aprender mais alguma coisa, e aí eles chegaram para mim e falaram, olha, a gente já te ensinou em um dia, agora você tem 2 dias para fazer a primeira venda. Se você não fizer a primeira venda, não precisa voltar. Se você fechar a matrícula, você volta. Como assim, né? E eles falaram, é isso. E aí eu fui, cara, liguei pra todos os meus amigos, parentes, todo mundo. E fiquei tentando. E aí no final do segundo dia à noite eu consegui fechar meu cunhado. E aí eu liguei pro meu diretor, cara, fechei, boa, volta aqui e tal. E aí eu voltei. E essa é uma pequena parcela da mentalidade que eles têm lá. Então lá tem 2 pontos que eu guardo e que eu utilizo na minha vida até hoje. Que o primeiro deles é, você pode, e o segundo só depende de você. Ou seja, tudo que você quiser, você pode conquistar. Eu era um cara extremamente tímido. Falar com pessoas eu não conseguia. E hoje em dia eu me desenvolvi nisso. E eu consegui conquistar muitas coisas. Eu saí de lá, me tornei empresário e comprei já meu apartamento. Tenho carro, e o digital agora é o que eu coloquei de foco. E eu sei que eu vou conseguir também ter resultado, porque é o que eu coloquei na minha cabeça. Então o Flávio prega muito isso. Venda. Você ter sucesso não é técnica, isso ajuda, mas o principal é a mentalidade. Então lá, a gente não recebia lead, era totalmente contato frio e indicações. Então a gente abordava as pessoas na rua, aeroporto, qualquer lugar. A gente pegava indicações quando a gente fechava uma matrícula. Então isso me desenvolveu. E o cara que tem a mesma visão que eu é o Vitão. Ele é meu amigo. Ele é meu sócio nesse projeto. E essa mentalidade é tão forte de você pode o que você quiser. Que ele saiu também da WiseUp e foi pro digital antes de mim. Ele virou afiliado do Daniel Penning e bateu o top o afiliado, até gravou o documentário lá com o Penning. Ganhou muita grana. E a gente tá juntos nesse projeto pra gente também fazer acontecer no X1. A gente quer ter produto, quem sabe um dia abrir mentoria. Então esse é o nosso objetivo. E eu quero passar algumas informações de dificuldades que eu tinha que outras pessoas que estavam na WiseUp tinham também. A primeira dificuldade que eu queria passar para vocês é como superar a timidez. Cara, a melhor forma de você superar a timidez é não pensa, só liga. Por quê? O nosso cérebro ele é programado para a gente não passar por situação ruim e situação desconfortável. E aí, quanto mais você pensar, mais o cérebro vai jogar coisa ruim para você não fazer. Daí, cara, não pensa, é sério. Tipo, a pessoa chegou no final do seu funil, liga na hora. Não pensa, porque senão você não vai conseguir. E aí vão vir vários pensamentos. Medo de perder a venda. Muitas pessoas. A pessoa chega no final e fala, pô, quero tal produto. Aí você tem medo de ligar e oferecer um produto com uma margem maior? Você tem medo de ligar porque você fala, pô, e se eu gaguejar? E se ela achar que é golpe? E se eu perder a venda?
Então, o que eu queria passar que me ajuda a enraizar-se dentro de vocês é que você tem a solução para o problema dela. A pessoa tem uma dor. Ela não consegue, por exemplo, sair da cama. Ela não consegue trabalhar. A vida dela está parada e você tem essa solução. Com isso, se você enraiza isso dentro de você, você está fazendo um favor para a pessoa. Então, até seu tom de voz muda. Você melhora na ligação quando você tem essa consciência. E a insegurança, medo de gaguejar, medo de falhar. O único jeito de vencer isso é com volume. Não tem jeito. Quando você começa a ligar, você realmente vai gaguejar, vai ter dificuldade, mas o melhor jeito de vencer isso é com prática, com muito volume. Se você ligar, na 10ª ligação você já tá bom. Só que muitas pessoas não aguentam chegar na 10ª, na primeira, na segunda, que fica desconfortável, fala, vou responder só pelo WhatsApp, e não tem resultado. Então, isso é muito importante você saber, tá? Outro ponto, velho, é crença limitante. Muitas pessoas, até que eu já tive em questão de horário, passou das 8, eu entro em contato com a pessoa, eu ligo, ou voz de homem é golpe, então eu preciso contratar uma mulher. Cara, tudo isso é uma crença que você colocou na sua cabeça. Isso não é verdade. Isso é uma crença que você instalou dentro de você. Um próprio exemplo na WhatsApp, como que funcionava lá? A gente tinha que bater meta. E lá bater meta é muito sério porque você se compromete com os diretores. Inclusive com o Flávio, você fala, olha, essa semana eu vou fazer X matrículas. E você tá dando sua palavra. E sua palavra, cara, tem que ser algo muito sério. Se você não cumprir com a sua palavra, o que pode acontecer, cara? Você tem que se sentir a pior pessoa do mundo. Porque a sua palavra é tudo que você tem. Então, velho, de vez em quando lá a gente tinha que bater meta e a gente não fechou a meta ainda e a escola fechava 10 horas da noite. E aí, beleza. Deu 10 horas, a gente precisa bater as metas. O que a gente faz? A escola tá fechada, já são 10 horas da noite, a gente precisa bater meta para amanhã. O que a gente fez muitas vezes é ir pro aeroporto, que fica aberto 24 horas, e ir pro hospital, que também fica aberto 24 horas. Então a gente abordava os médicos e falava, opa, tudo bem, eu sou aqui da Wise Up, sou representante comercial e a gente tá fazendo uma campanha só para médicos que trabalham de madrugada e tal. Isso é tudo mentira. É normal, mas a gente falava isso e a gente conseguia bater as metas. Então, é o que eu escrevi aqui. Quem realmente quer, dá um jeito. Teve uma mulher, ela falou 1h pouco da manhã que tinha interesse, começou a responder. Tinha algumas dúvidas, eu fui respondendo ela no WhatsApp e aí eu falei, cara, vou ligar pra ela. Liguei, conversei, ela tinha muito medo de golpe e por incrível que pareça eu liguei de madrugada. E aí eu tranquilizei ela. E é isso. Quem quer realmente dá um jeito. Se você não conquistou o que você quer, não bateu sua meta, é porque você realmente não quis. Porque quem quer, dá um jeito. E bom, galera, eu vou passar algumas técnicas que eu utilizo, que eu trouxe. Um pouco da Wise Up, um pouco do que eu vi. Que os caras são bravos também e tá dando bastante certo pra mim, tá? Então, a primeira técnica é quebrar o gelo. E por mais que a pessoa fale no WhatsApp, eu ouvi todo o funil, quero fechar, me liga pra eu passar o cartão, você nunca liga pra ela e já fala direto, olha, me dá os seus dados, me dá o seu cartão. Cara, nunca faça isso. Primeiro quebre o gelo. Como que eu faço? Usando como base um tratamento para dores articulares. Eu faço uma simples pergunta. Então, eu ligo para a pessoa, falo, olha, eu sou o Nascimento, sempre chamo pelo nome. Oi Maria, tudo bem? Eu sou o Nascimento. E aí, como você está? E ela fala, olha, tô bem e tal. E eu faço uma brincadeira, falo, olha, tirando as dores, de resto tá tudo bem, né? Ela já dá risada assim, Nascimento, verdade, essas dores aí tão complicadas e tal. E aí o segundo passo, conexão. A pessoa fala das dores dela, do problema dela, eu gosto de usar isso para me conectar com ela. Eu também faço perguntas, por exemplo, que atividade que você não consegue mais fazer por conta das dores? Ela fala, eu queria ir na igreja, não consigo mais, não consigo brincar com meu neto, eu não consigo sair da cama. E isso é uma coisa que eu também aprendi com o Flávio. Você não tem que falar para convencer uma pessoa, a própria pessoa tem que falar para se convencer. E como você faz isso? Com perguntas. Então, por exemplo, nesse caso, a mulher falou que não consegue brincar com o neto, não consegue ir para a igreja, não consegue sair da cama. Você acha mesmo que vai chegar no final e ela vai falar, não quero esse tratamento? Não vai, porque ela mesma está falando de todas as dificuldades dela. Outro ponto que eu utilizo também, que é ressaltar as consequências dela não fazer o tratamento, só que de uma forma sutil. Como que eu faço isso? Eu utilizo outros clientes. Então, por exemplo, eu estou falando com a Dona Maria.
Oi, Dona Maria. Me conectei com ela. E eu falo, olha, Dona Maria, eu atendi ontem uma senhora que ela demorou para iniciar o tratamento e ela teve que ficar de cama e por isso ela desenvolveu depressão. Esses outros dias eu atendi uma senhora que não fez o tratamento e ela teve que fazer uma cirurgia, acredita? Então na cabeça, no subconsciente dela, tá entrando a informação que se ela não fizer o tratamento, isso pode acontecer com ela. Então, eu começo a enraizar algumas coisas no subconsciente dela de forma sutil. O outro ponto é não fazer questão. Você só consegue fazer isso se realmente tiver um volume de vendas. Porque se você não fechou nenhuma durante o dia, você está na ligação. A pessoa sente quando você faz questão. Porque parece que você é aquele vendedor chato e esse não é o seu papel. Você, na teoria, é um especialista ou alguém do suporte que está ali para ajudar a pessoa e não para pegar só o cartão dela e pegar o dinheiro, não. E quando você faz isso, a ligação fica leve. A pessoa se sente bem de falar com você. Não pode ser aquela ligação tensa. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Não. A pessoa tem que gostar, tem que falar. Pô, é com esse cara que eu quero fazer o tratamento. Eu tô no lugar certo, porque aí no fechamento, bem no final, quando ela passar os dados do cartão, não vai ter nenhum problema. Outro ponto é escutar mais do que falar. Então, quando você fala muito, parece que você tá querendo convencer a pessoa. E aí, a dica é, faça perguntas estratégicas. As pessoas gostam de falar, então é fácil de se conectar com elas. E sempre vai conduzindo, sempre dá opções. Nunca pergunta aberta. Por exemplo, vai ser no cartão? Não. Olha, no cartão você prefere em 12 ou em 10 vezes. Sempre para ele escolher, sempre conduzindo a venda. E uma outra dica que eu posso dar também, para no subconsciente da pessoa não parecer tanto golpe, que essa é uma das maiores objeções que esse pessoal da cidade tem. Eu sempre dou um foco muito grande na hora de pegar um endereço. Então, eu peço o endereço para a pessoa, anoto tudo e falo para ela, olha, é muito importante a gente conferir certinho o endereço, porque eu vou enviar o produto até você, e se tiver errado, ele acaba voltando ou você não recebe, aí demora mais tempo para chegar aí. Então, me confirma o endereço, eu falo de novo. Eu não falo isso por conta dos correios. Eu falo para enraizar na cabeça dela que realmente eu tô preocupado em entregar o produto, porque isso também diminui a chance de golpe. Então, galera, mais ou menos isso. São dicas rápidas, que você pode assistir de novo até entender. Mas o que eu posso deixar de lição aqui para vocês são as duas coisas que eu realmente aprendi com o Flávio. Você pode e só depende de você. Tudo na sua vida que você quiser estudar. Um exemplo disso. Ficar 4 meses trancado dentro de um quarto até dar certo. E cara, essa é a mentalidade. Se você entrar com essa mentalidade de não importa o que acontecer, pode dar errado hoje, amanhã, depois, não importa o tempo. Eu vou fazer isso virar. Realmente dá certo. Então, essa é a dica que eu poderia dar. E se alguém tiver dúvida e quiser trocar ideia, também estou disponível. É só chamar. A gente troca ideia, fechou? Algumas dúvidas frequentes nas vendas é na parte da ligação. Não atendeu uma vez, ligou 2 vezes, a gente abandona. O cliente chegou, eu já pego e ligo. A resposta é, se ele não atendeu, cara, esquece e vamos pro remarketing daí. Outra pergunta, e se ele não respondeu mais? Resposta, se ele não respondeu, provavelmente ele não viu. Aí eu tento ligar. Se ele não atende, eu deixo o remarketing e ir falando com ele. Tem alguma dúvida e tal? E aí eu vou esperar ele dar alguma posição. E eu tento ligar, né? Então chegou no final quando eu ligo. Se não atendeu e não respondeu, é porque provavelmente ele não viu mesmo. Aí eu deixo o remarketing, mas eu sempre ligo para ele. Mas o principal é você se colocar no lugar do cliente, ouvir as dores dele. Você pergunta de novo e se coloca no lugar dele. Imagina o que ele está sentindo e começa a falar disso, um pouco das dores, para ele realmente colocar para fora tudo que está incomodando ele e conscientiza da gravidade do problema. Mas o que gera mais conexão são com perguntas e você se colocar no lugar dele. Vou te dar uma dica bem interessante. Quando eu estava começando a vender, eu sempre me embasei no Flávio Augusto. Eu assisti um vídeo do Flávio Augusto sobre vender. É um podcast do Joel J com ele. Aí ele faz o Joel J simular, tipo assim, o que você já perdeu por não falar inglês? Ah, eu ia ser contratado, certo. Há quanto tempo tem isso? 3 anos. E de lá pra cá, você procurou resolver? Não. O que te impede? Bom, rapaz, tem que conhecer o cara, eu sempre acompanhei ele, porque no quesito de vender, velho, não tem como, o cara é sinistro. Se você aplicar apenas uma dessas estratégias,
já vai sentir a diferença na sua próxima conversa com o cliente. Mas se aplicar todas, vai transformar sua taxa de fechamento e o seu faturamento de forma absurda. Agora me conta nos comentários, qual dessas técnicas você vai testar primeiro? E se quiser sair das dívidas, clica no link fixado ou na descrição, porque lá eu deixei um kit completo que vai te ajudar de uma vez por todas. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, quem sabe fechar, nunca fica sem dinheiro.